Olá, você está no canal Amador. Vamos falar de boas leituras agora, das leituras destaques do ano, né? Como todo ano tem, as pessoas sempre fazem, gostam de olhar para aquilo que leu e repensar um pouquinho quais leituras ali ela gostou muito no ano. Para mim foi um ano muito bom, né? Em comparação a outros anos eu li um pouquinho menos, mas não tem problema, o importante é ler. Foram leituras bastante diversas que eu fiz esse ano, foram livros legais. Eu não tive tanta dificuldade para eleger aqui os livros que eu considero como destaques do ano, né? Eles têm alguns traços iguais aqui, dentre eles. É, Tentei elencar aqui mais ou menos uma quantidade razoável, que é uns 10 mais ou menos, e que vale sempre lembrar também que não são livros somente lançados em 2021, foram livros que eu li esse ano, mas assim, a data de lançamento aí é a perder de vista, né? Foi um ano também que eu fiz boas leituras lá no grupo Lendo Literatura Brasileira, não foi só livros que eu li por conta própria, né? Por exemplo, para mim teve releitura de Lígia Fagundes Telles, teve releitura de Clarice Lispector, foram bons livros, né? Ajuda um pouquinho a expandir a nossa interpretação, né? Agora debatendo, trocando ideias com outras pessoas, elas trazem as opiniões delas também. Isso ajuda a aumentar mais ainda e enriquecer mais ainda a nossa visão daquela história, daquele livro e daquela autora também. Bom, nessa lista eu vou começar falando de um livro de não ficção, né, que eu gosto muito, que é o Deus, um Delírio, do Richard Dawkins. Demorou muito para mim ler, para mim comprar esse livro, para mim ler esse livro. Faz anos que eu queria ler, depois consegui adquirir e finalmente botei para rodar na minha pilha de leitura e foi sucesso. Foi um livro muito bom. É um livro que às vezes demanda um pouquinho de tempo, porque além de ser um livro grande, às vezes ele vai aqui se debruçar sobre alguns detalhes muito científicos, né? E aqui ele vai chegar a uma conclusão que resvala aqui no título, né? Deus, um delírio. Então ele vai se voltar para a ideia do ser humano, a questão antropológica, alguns conceitos como do relojoeiro, sobre a questão das visões de mundo, do homem, construção de Deus, essas coisas todas, né? E além também daquilo, do quem criou o quê, né? Então é um livro muito bom, vale muito a pena. Esses livros aqui, eu sempre falo, mas assim, é difícil, né? Mas assim, é sempre bom lembrar que livros como esse vale a pena ser lido por qualquer tipo de gente, não precisa ser necessariamente agnóstico ou ateu. Então fica a dica, né, de Richard Dawkins, Deus. Outro livro que eu considerei muito importante para mim durante esse ano e que também fez valer as críticas positivas que há em cima dele é o Kindred, da Octavia Butler. Eu li ele no tablet, eu não tenho ele físico ainda, pretendo ter futuramente. E é um livro sobre ressignificação, né? A gente tem em mente que às vezes o racismo, aquilo que a gente lê, acompanha nos livros de história, documentário, filmes, etc., tudo que retrata o que era o regime escravagista antigamente, não tem tanto impacto quanto hoje. Algumas pessoas pensam dessa maneira, né? É fato isso. E que você colocando hoje uma personagem, por exemplo, igual o Kindred, que vai fazer a viagem no tempo, por mais que hoje tem posição X na sociedade, é isso e aquilo, ela é lida ainda pelo traço racial dela, ela é negra. E isso não exime ela de sofrer racismo. Então, é um livro sobre ressignificação, gostei muito, um livro interessante, né? Eu comentei um pouquinho sobre no vídeo anterior, que foi, né, das leituras de 2021, que ele me lembrou muito o Antebellum, né, um filme que tem a Janelle Monáe. Para quem já assistiu o Antebellum, vai lembrar um pouquinho, porque tem essa ideia do quê? Do voltar ao passado. Mas quem já assistiu o filme sabe que não é bem assim, mas eu não vou dar spoiler aqui, assistam ao filme, eu achei interessante. E também tem a oportunidade de ler o Kindred, né? Foi hypado aí por um bom tempo, tem muita gente que leia outras coisas da Octavia, inclusive eu quero ler também outras coisas dela e que vale muito. Essa mesma pegada, outro livro aqui que eu considero muito bom, uma leitura boa e que assim, eu não dava nada pelo livro, né? É uma leitura muito atual, foi Na Corda Bamba, da Kylie Reid.
E é um livro assim que também me fez pensar sobre essas questões de recortes raciais dentro da nossa atualidade, né? A história começa com aquele estopim do mercado, onde um segurança acha que a babá, por ser negra, está roubando a criança, né? E não é estar ali cuidando da criança. Já aconteceram alguns episódios na nossa atualidade, saindo um pouquinho da ficção e vindo para a nossa realidade, onde confundiu-se muito isso, né? Do pai ou a mãe ser negra, negros, e a criança ser branca e achar que aquilo está raptando, ou que é babá, ou algo nesse nível, né? É um livro que traz muito disso, também fala também da questão do politicamente correto, vamos dizer assim, onde as pessoas, pelo menos as pessoas não negras do livro, pensam que, olha, se você tem uma relação com alguém, se você é namorado de alguém, se você não trata a pessoa mal, você não está sendo menos racista. Mas em outros atos, com outras formas de falar, de agir, também passa essa questão de você estar sendo racista. Não precisa necessariamente xingar a pessoa, né? O xingamento, as atitudes verbais e até mesmo físicas é a ponta do iceberg. O que há debaixo do iceberg é muito mais complexo. Então, um livro que me fez pensar um pouquinho sobre essas questões do politicamente correto, do quanto ao pensamento dessas pessoas não negras a respeito disso. Ah, estou sendo racista se eu fizer isso ou não? Coloquei aqui também no mesmo bojo de leituras que me deixaram surpresos durante o ano. Eu já sabia que seriam livros ali interessantes de ser lido, mas assim, nada tira da gente a experiência de leitura. E são justamente duas distopias, né? Eu falo do Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, e do Senhor das Moscas, né, do William Golding. O Laranja Mecânica me chamou muita atenção porque, além de ter aquele filme conhecido pela violência, né, utilizada através disso, também a violência é um papel, um ato preponderante aqui dentro desse livro. A questão que mais pega aqui também é a questão da liberdade e livre-arbítrio, né? Tirar a maldade de uma pessoa vai fazer com que ela seja a melhor das pessoas. Se as pessoas não têm maldade dentro dela, a gente percebe isso quando o principal personagem aqui, né, o Alex, ele passa pelo esse método Ludovico. E o que o Warren Burgess pretendia falar era sobre isso, sobre a questão de liberdade, livre-arbítrio e principalmente amadurecimento e juventude, né? O que pensar sobre esse momento? Então foi um livro ali que me despertou muito essa parte que eu não imaginava que seria assim, imaginava que seria ato de violência, aquela coisa toda, né? Então foi algo que me despertou muito interesse quando eu li, e assim, é um livro que eu li, eu não esperava que fosse ler tão rápido, e eu li uma pancada esse livro aqui, e que vale muito a pena ser lido. Já o Senhor das Moscas foi outro livro que eu também imaginava algo não muito diferente do que eu encontrei aqui, né? Essas crianças dentro dessa ilha, sem nenhum adulto, tentando se reorganizar. Então, falo um pouquinho sobre a questão de processo de amadurecimento, mas nesse sentido também do coletivo, né? Como essas pessoas, elas se reorganizam. Tem sempre a tendência de se reorganizar. Qualquer tipo de aglomerado de pessoas vai ter um tipo de organização. E aqui não é diferente. Eles passam por um processo democrático, né? Com base, é claro, vale lembrar, com base naquilo que eles sempre têm de exemplo. O que é que eles têm de exemplo? A vida adulta aqui fora. Então, eles tentam se basear pelos moldes civis, éticos, que eles encontravam aqui fora, na figura dos adultos que eles tinham aqui fora, fora da ilha, para tentar resolver as coisas. À medida do tempo que as coisas passam, vê que isso não tem resultado, a coisa vai engrossando ainda mais. E aí, isso aqui se trata de crianças, mas nada impede da gente olhar para isso com um macro, né? Tem um olhar macro através do nosso mundo mesmo. E é através dessas medidas que essas crianças que viram que essa parte democrática não funciona, elas tentam tomar atitudes por si próprias para tornar aquilo um pouco mais fácil. Então, assim, o que acontece aqui no final é algo ali medonho, e por isso mesmo me chama muita atenção a leitura desse livro, que vale muito a pena. Seguindo aqui, vou colocar mais 2 livros aqui no bojo de leituras que também gostei pra caramba. Um, inclusive, né, eu tirei aqui a minha curiosidade, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu acho que não tem como não colocar esse livro aqui como um dos melhores do ano, apesar do hype, né, que tá todo mundo em cima desse livro, porque é um livro bom.
né? A história que se passa aqui não tem um recorte histórico bem definido, mas a gente consegue trilhar ali, pescar algumas datas que podem ser colocadas. E o que ele faz aqui dentro é falar sobre a questão de tempo, a questão de memória, que é muito forte aqui dentro. E a construção de personagem, tanto da Belonísia quanto da Bibiana aqui, é muito marcante. Então é um livro muito bonito, é um livro difícil, à medida que você vai interpretando as camadas que esse livro quer te passar, e vale muito a pena ser lido. Na mesma pegada de Torto Arado, eu coloco também como um dos melhores do ano Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Outro livro também onde a memória aqui dentro é algo muito importante. Você vai acompanhando, eu adoro livro de geração em geração, a gente vai lendo assim, passar das gerações, e cada uma das outras personagens das gerações seguintes vão ficando com a gente. Eu acho isso muito legal. E aqui, o mais interessante, o mais legal de tudo, é que isso daqui é um recorte histórico da própria vida da própria autora. Em conversa com ela, lá no grupo Lendo Literatura Brasileira, ela trouxe uma fortuna de informações muito rica a respeito daquilo que a gente leu aqui. Então é muito interessante de se acompanhar essas gerações passando ali, se modernizando, enfrentando sempre esses mesmos velhos problemas raciais e sociais que há nesse Brasil de meu Deus. É muito intrigante. Então eu coloco Água de Barrela, de Eliana Alves Cruz, como um dos melhores livros que eu li no ano. Com certeza, não tinha como não figurar, né? Não tinha como não colocar também os livros do Ailton Krenak. Já falei um pouquinho deles lá nos livros lidos de 2021. Não tem como não colocar ali Ailton Krenak nessa lista, porque foram livros que, assim, eu já imaginava que seriam também bons, mas nada se compara ao ato de leitura. Nada se compara. As coisas que ele coloca aqui pra gente foram 3 livros, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e O Amanhã Não Está à Venda, né? Trazendo pra gente essa ideia que desenvolvimento, economia tem que andar junto com sustentabilidade, tem que andar junto com o meio ambiente e principalmente tem que andar junto com uma ideia de humanidade diferente do que esse mundo globalizado coloca pra gente, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele vai trazer um pouquinho disso, sobre essa ideia de humanidade, o mito da sustentabilidade, essa ideia de desenvolvimento, onde há esse desenvolvimento, mas não há envolvimento. E a questão biológica, a questão do meio ambiente são preponderantes para isso. E às vezes as pessoas, as corporações pensam que não, eu não vou estar lá na frente para sentir esses impactos, estou vivendo aqui agora, então isso pouco me importa, né? Quando a gente chega também, quando para falar a vida não é útil, ele começa a abordar um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Aí entra também os problemas que a gente está vendo, inclusive hoje, que resvala em 2021, vai se resvalar no ano que vai entrar, e eu acho que vai durar um pouquinho, essa ideia de subhumanidade, onde não tem como a gente não pensar em arranjos políticos que sejam eficientes para lidar com esse problema e pensar num todo. Ele deixa em evidência que o Brasil é um país que não consegue, não acolhe seus habitantes originais, né? E que de tanto desenvolvimento que esse mundo globalizado chegou, bastou um vírus para, né, desarticular tudo que há, né? E ele termina com Amanhã Não Está à Venda, onde a questão do que esse antropocentrismo está devastando o planeta, é aquilo que eu falei, né? De pensar no aqui e agora e não pensar no que lá na frente isso vai ser revertido, ou nem tão lá na frente, né? A gente acompanha agora que mudanças climáticas muito fortes, queimadas, chuvas, inundações, mudanças de temperatura, e que isso vai se intensificar se uma pauta ecológica não for colocada e não for seguida para valer. A gente vê países se recusando, por exemplo, com a emissão de gases, se recusando a admitir que a sua emissão não pode ser, a emissão de gases que eles fazem lá, que eles têm, o percentual, não consegue baixar, porque isso atrapalha o desenvolvimento desses países. Então, ele coloca, tem um trecho que eu marquei aqui, eu peguei até na minha cola, que ele coloca que qualquer economia deixa de ter importância se o homem está em perigo. A economia não pode parar, né? Então, para mim, é o trecho crucial dessa ideia de que o Ailton Krenak quer trazer para a gente. Pensar em questão de desenvolvimento, economia, também é pensar em meio ambiente, também é pensar em humanidade. Isso tudo tem que caminhar junto.
E claro, para mim, a autora principal do ano de 2021 não tem como ser, para mim, a Conceição Evaristo, né? É uma autora que está aí na ativa, né? Acompanhei lives dela durante o ano passado também, e nesse ano eu li Becos da Memória e Em Submissa uma Lágrima de Mulheres, vou falar das mulheres. São dois livros muito bons. Em Becos da Memória, ela vai se voltar um pouquinho sobre a construção de uma personagem que tem aqui um pezinho na biografia da própria autora, né? Vai falar da vida dessa galera que mora junto aqui em Belo Horizonte, e através disso é uma menina que gosta de ouvir histórias, de contar histórias, então nos passa aqui alguns relatos memorialísticos dessas pessoas que vão tentando se manter, e esse desenvolvimento também há nesse espaço aqui, vai modificando a vida dessas pessoas para o bem ou para o mal. É um livro muito bom e que, assim, claro, aqueles personagens ficam com a gente. Não é tão diferente quanto em Submissa uma Lágrima de Mulheres, onde ela vai aqui sentar e falar dessas mulheres, contar dores, contar essas alegrias, pequenas alegrias, essas tristezas e principalmente esse autorreconhecimento dessas mulheres aqui dentro, né? Tantas vezes deixados de lado em prol de um bem comum, de uma família, dos filhos, do marido ou, sei lá, outro parente da família, são resignadas a deixar o seu eu próprio de lado em prol dessas pessoas. Então mostra um pouquinho sobre como essas mulheres foram aprendendo e estão aprendendo, né? A vida é sempre um estágio de aprendizagem. A lidar consigo mesmo e a encarar a sua própria identidade. Eu achei muito bonito isso. Então, e há, claro, aquela característica mais gostosa que há, né? Há esse contar diferente da Conceição Evaristo, esse contar aconchegante que ela coloca no texto dela, esse prazer em ouvir histórias e nos contar histórias. Então, para mim, Conceição Evaristo é a melhor leitura de 2021, com certeza. E para mim, eu recomendo assim, de olhos fechados, qualquer livro da Conceição, por mais que eu não tenha lido todos ainda, né? Mas vou sempre recomendar livro da Conceição. Bom, esses aqui foram as leituras que eu mais gostei e posso destacar para vocês. Tem outros tantos livros que eu li, também gostei, interessante, mas esse aqui eu destaco como os principais. Os vídeos para cada um deles já estão no canal, se você quer saber mais um pouquinho mais a fundo de como cada livro o que eu falei mais, uns detalhes, temas, que eu falei um pouquinho mais aprofundado de cada um deles, já está também nos vídeos, é só dar uma procurada lá no canal que vocês vão encontrar, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, vamos aí começar 2022 com boas leituras, principalmente boas ideias na cabeça. Até a próxima!